Evangelho de Lucas, capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas, os versículos de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora em diante você vai pescar gente. E arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. A igreja pode se sentar. E parece que hoje o chamamento que temos é praia, barco, porque começamos a escola dominical tratando um texto sobre a Baía de Vitória. Só queria aí do reverendo Pedro, pensando no texto do livro Mochuário, e fomos desafiados a pensar os meninos da Baía de Guanabara. Se vocês perceberem, a nossa logomarca da igreja, ela é um barco, porque mar e barco tem um significado muito grande na história da igreja e na vivência da igreja. Para nós cristãos, o barco simboliza a igreja, o mar simboliza o mundo. E nesse texto bíblico que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus conversando com pessoas no lago da Galileia e de repente pede a Simão, entra no barco de Simão e pede a Simão que vá um pouquinho mais profundo. Ou seja, a pessoa de Jesus adentra no mundo. Isso para nós é um simbolismo forte também neste texto. Mas nesta manhã, em que temos um culto especial de dedicação a Deus, de pessoas para o serviço na igreja, é um convite também de pessoas para entrarem nesse barco, ajudarem esse barco a remar e fazer esse barco se movimentar de uma forma mais efetiva. E por isso, queridos, o título que demos à nossa reflexão nesta manhã foi: somos um só corpo, chamados a lançar juntos as redes do rio.
Celebramos hoje um momento de grande alegria para a nossa igreja. Pela decisão da Assembleia, acolhemos um novo presbítero e renovamos o compromisso de outras lideranças que continuam seu ministério na comunidade. Mais do que uma escolha humana, celebramos a resposta de pessoas que disseram sim ao chamado de Deus. Cada pessoa que nessa manhã virá aqui à frente, porque recebeu delegação dessa igreja em Assembleia Reunida para assumir o ministério, disse um sim, mas não um sim apenas a essa igreja, mas disse um sim ao chamado de Deus. O Evangelho de Lucas que nós lemos, nos lembra que toda vocação ela começa com uma iniciativa de Deus. É o Senhor Jesus quem entra no barco de Simão e fala para ele assim: Simão, vá um pouco mais fundo com esse seu barco. A iniciativa é de Deus. No texto lido, a iniciativa foi de Jesus. É Jesus quem vai ao encontro de Simão, entra em seu barco e o convida para uma experiência que parecia improvável. É tão clara essa sensação de que aquele chamado ali não era muito para mim, não. Eu acho que não. Aquilo que você está me pedindo é algo que eu não sei, não vou dar conta, eu acho que não é para mim, o momento agora não é esse, quem sabe, num outro momento, enfim. Esse chamado que Jesus convida parecia para Simão naquele momento algo improvável. Depois de uma noite inteira de trabalho sem resultado algum, Simão conhece o peso da frustração e a sensação de insuficiência. Olha o sentimento que habitava Simão naquele momento. Pedro, né, que depois vai se confirmar. Olha o sentimento que estava ali naquele momento. Frustração e sensação de insuficiência. Não é à toa que ele responde: Mestre, trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada. Frustração pura, insuficiência pura. Quantas vezes também nos sentimos assim diante de um chamado de Deus? Quantas vezes nos sentimos também assim? Pensamos que temos pouco a oferecer, que não somos capazes, que as nossas limitações são maiores do que os nossos dons, que não vai caber em tudo que eu faço na vida, caber ainda mais essa atribuição, enfim. Quantas vezes também nós nos sentimos assim? Mas Jesus não pergunta a Simão se ele é suficiente. Jesus não diz assim: ó Simão, você está prontinho, você tem tudo que eu preciso, você tem o tempo que eu preciso, você tem a capacidade que eu preciso, por isso eu estou te chamando. Não, Jesus não pergunta a Simão se ele é suficiente. Ele apenas diz: avance para águas mais profundas. E Simão, confiando mais na palavra de Cristo do que em sua própria experiência, vai lá e lança a rede. Eu estou aqui a noite inteira, não consegui nada, mas se é o Senhor que está mandando, então eu vou jogar a rede. E nesse momento, então, Simão lança novamente as redes. É essa confiança que sustenta todo e qualquer ministério na igreja, seja ele ordenado ou não. É essa confiança que sustenta
sustenta qualquer ministério, todo ministério na igreja. O chamado não nasce da nossa competência, mas da graça de Deus. Nós não servimos porque somos perfeitos. Nós servimos porque fomos alcançados pela misericórdia daquele que nos chama. Outro detalhe importante que o Evangelho aponta é que a pesca foi tão abundante que um único barco não bastou. Foi necessário o quê? Chamar companheiros para ajudar. Chamar outras pessoas para nos ajudarem. Outros companheiros, venham, eu estou precisando de ajuda. Olha, está aqui pesado demais, me ajuda. E aí então foi necessário chamar os companheiros que estavam no outro barco para ajudar. É assim mesmo, queridos. O reino de Deus nunca é uma obra solitária. A construção do reino de Deus nunca é uma obra construída por alguém sozinho, por alguém sozinha. Quando recebemos uma ordenação ministerial, principalmente, não recebemos um ministério individual. Isso porque quem recebe um ministério presbiteral será acolhido em um conselho para servir uma comunidade. Não estará sozinho. Quem recebe um ministério diaconal não está sozinho, porque será inserida numa junta diaconal. Então você nunca vai atuar de forma solitária, mas você vai atuar com outras pessoas. Quando recebemos uma ordenação ministerial, nós recebemos um serviço para ser exercido em comunhão. O presbiterato em comunhão com o conselho, o diaconato em comunhão com a junta diaconal e todos em comunhão com a igreja. Quando Simão vai percebendo esse valor da comunhão, da coletividade, e percebe quem está diante dele, prostra-se e diz: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Simão que duvidou, Simão que achava que não ia dar certo, Simão que mas foi meio assim, com o pé vacilante, de repente vê a coisa tomar um contexto totalmente diferente. Aí ele cai em si. Isso só é possível porque existe algo maior do que tudo que eu imaginei. E naquele momento, então, ele reconhece a grandeza daquele Cristo que solicitou a ele que fosse com o barco mar adentro. E é sempre assim, quando a gente cai em si, reconhece a nossa pequenez e reconhece a grandeza de Deus, só temos uma atitude: é prostrar-nos em humildade diante de Deus. E aí, quando Simão percebeu isso, ele diz então: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. E aí, o que Jesus faz? Simão, você era um pecador mesmo. Te falei que o negócio ia dar certo. Não é assim que a gente tem todo aquele empáfio quando vê alguém que errou diante de nós? Quase sempre não é isso. Não te falei? Falei que o negócio ia dar errado? Né? Essa empáfia. Aí o que Jesus faz diante de Simão, que estava naquela condição de reconhecer a falha que teve? Quando ele reconheceu a falha que teve, a resposta de Jesus é uma das mais belas palavras do Evangelho: não
tenha medo. Jesus não descaracterizou aquilo que Simão havia pensado. Ele apenas reforçou e disse: olha, tudo isso que está aí remoendo dentro de você, tudo isso que você está achando que não vai dar certo, tudo isso que às vezes parece um contexto tão complicado, eu estou aqui, eu estou aqui com você. Não tenha medo. Essa palavra continua sendo dirigida àqueles que hoje assumem ministérios ordenados, ou qualquer atividade na igreja ou não, e que redunde no fortalecimento do reino de Deus. O cristão, a cristã, fora também das quatro paredes, é convocado a ações, a ingressar em movimentos, a ingressar em situações tais que vão redundar no crescimento do reino de Deus. E muitas vezes também tem o mesmo medo, a mesma angústia, a mesma sensação de que não vai dar conta. Mas o Senhor Jesus disse: não tenha medo. Não tenham medo das responsabilidades e nem dos próprios limites, se essas responsabilidades são para redundar em crescimento do reino de Deus. Aquele que chama também acompanha, fortalece e sustenta. Jesus não só chamou. Quando ele disse não tenha medo, é porque o chamado que ele faz é um chamado acompanhado desta garantia. A garantia de que ele está junto. Não tenham medo dos seus limites, porque eu estou com você, te acompanhando, te fortalecendo e te sustentando. Isso é que é a vocação, quando ela é acolhida. A vocação é sempre maior que nossas inseguranças. A vocação é sempre maior que as nossas inseguranças, porque sua origem está na fidelidade de Deus, que não nos desamparará nunca. Não tenho medo. Hoje, nosso irmão Felipe recebe a ordenação ao presbiterato. E outros irmãos e irmãs renovam seu compromisso de servir. Somos ordenados para servir. Vimos na escola dominical que somos batizados para servir. Portanto, esses irmãos estão aqui para renovar seu compromisso de servir. Que todos permaneçam lembrando que sua primeira vocação é ser discípula, é ser discípulo de Jesus. O ministério ordenado não é um privilégio. O ministério ordenado não é um privilégio, mas uma forma específica de servir ao povo de Deus, cuidando da comunidade. Cuidando da comunidade, promovendo a justiça, o amor, a paz e testemunhando o Evangelho com humildade. Cabe à igreja também uma vocação. Por isso, no momento de uma ordenação, são feitas perguntas a quem está sendo ordenado e também são feitas perguntas à igreja. Cabe também à igreja uma vocação. E qual é a nossa vocação como igreja, como comunidade? É caminhar ao lado de suas lideranças. Caminhar ao lado de suas lideranças, sustentando-as com oração, carinho e cooperação. Sustentando com oração, carinho e cooperação. É assim que uma comunidade caminha junto com as suas lideranças. Somos um só corpo, chamados a lançar juntos as redes do reino.
Por isso essa frase: somos um só corpo, chamados a lançar juntos as redes do reino. Que o Senhor conceda aos que hoje são ordenados e reinvestidos a alegria de viver a graça do chamado, sempre ouvindo em cada desafio a voz de Cristo que continua dizendo: não tenha medo. Aquela mesma voz que também continua a ressoar: eis que estarei com vocês sempre. São palavras de Jesus que ressoam também em nós. Ressoam porque Jesus está conosco. Amém.